Na leitura do testamento, minha nora gritou orgulhosa. Meu sogro deixou pra gente as 7 mansões na Barra. Nádia, que pena, você só ficou com o galpão lá no interior. Todos aplaudiram. Eu apenas sorri e disse, filho, você realmente não sabe, né? Ela congelou na hora. Minha nora gritou, saber o quê? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Eu olhei para o rosto do meu filho Alexandre naquele momento e juro que senti meu coração apertar. Não de raiva, não de inveja, mas de uma tristeza profunda, daquelas que a gente carrega há anos e que finalmente encontra um lugar para explodir. Ele estava ali, sentado ao lado daquela mulher, com o olhar perdido, como se estivesse assistindo a própria vida de fora, sem coragem de entrar. E eu sabia exatamente o que Roberto, meu ex-marido, tinha feito. Eu sabia desde o dia em que ele me chamou no hospital 3 meses antes de morrer e me entregou aquele envelope lacrado. Nádia, ele disse com a voz fraca, mas com aquele olhar que eu conhecia tão bem, aquele olhar de quem estava tramando algo. Você vai entender tudo quando chegar a hora. Não abra isso antes. Promete? Eu prometi. E prometi também que não ia interferir, porque Roberto sabia que eu amava nosso filho mais do que tudo nesse mundo, mas ele também sabia que Alexandre tinha se tornado um homem sem espinha dorsal, sem direção, completamente dominado por aquela mulher que só enxergava cifrões onde deveria enxergar gente. O cartório estava cheio naquela tarde. Cristina tinha feito questão de convidar meio mundo. Primos distantes, amigos de academia, gente que mal conhecia Roberto, mas que apareceu só para ver o espetáculo da partilha. Ela estava com aquele vestido branco justo, cabelo escovado, unhas feitas, maquiagem impecável. Parecia que estava indo para um casamento, não para o inventário do sogro. E o sorriso dela, meu Deus, aquele sorriso de vitória que ela ensaiava desde que Roberto foi internado pela última vez. O tabelião, um senhor de uns 60 anos, de óculos grossos e voz cansada, leu o testamento com aquela formalidade burocrática de quem já viu muita briga de herança na vida. Ao meu filho Alexandre Oliveira e sua esposa Cristina Oliveira, deixo as 7 propriedades localizadas nos bairros do Leblon e Barra da Tijuca, conforme descritas nos anexos AA1 a AA7. Foi aí que começou. Cristina deu um grito, levantou da cadeira e abraçou Alexandre como se ele tivesse acabado de ganhar na loteria. Os primos começaram a aplaudir. Alguém gritou, "Parabéns!" Ela pegou o celular na hora e começou a tirar foto, postando nos stories com a legenda, "Deus é fiel, herdeira de mansões no Leblon." Eu vi tudo aquilo e respirei fundo. Não era hora ainda. O tabelião continuou. A minha ex-esposa Nádia Oliveira deixa o armazém localizado no município de Campos dos Goitacazes, conforme descrito no anexo B1. Silêncio. Depois, risadas abafadas. Cristina olhou para mim com aquela cara de pena falsa, aquela que ela sempre fazia quando queria me humilhar disfarçando de solidariedade. Ai, Nádia, que pena, né? Bem que o Roberto podia ter sido mais generoso com você. Afinal, vocês foram casados por tantos anos. Eu não respondi. Apenas cruzei as pernas, ajeitei a bolsa no colo e continuei olhando para frente. Senti Alexandre me olhando de lado, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não tivesse coragem. Meu filho sempre foi assim, desde pequeno. Quando as outras crianças batiam nele na escola, ele vinha chorando para casa e eu dizia, "Alexandre, você precisa aprender a se defender." Mas ele nunca aprendeu. E quando conheceu Cristina, aos 28 anos, achei que finalmente ele tinha encontrado alguém que ia trazer força para a vida dele. Mas não. Ela só trouxe comando. Ela decidia tudo. Onde iam morar, o que iam comer, com quem iam sair, até que roupa ele vestia. E Roberto via tudo isso. E sofria. A reunião terminou com Cristina já planejando em voz alta. "A gente vai alugar pelo menos 5 das mansões, amor. Imagina quanto não dá de renda? E 2 a gente fica pra gente mesmo. Uma pro verão,
outra pro inverno. Ah, e a gente precisa contratar decorador, porque aquele estilo do seu pai tá muito anos 2000, sabe? Eu saí do cartório e fui direto pro meu carro. Um Civic 2015, prata, bem cuidado. Nada de luxo, mas era meu, pago, sem prestação. Sentei no banco, tranquei as portas e finalmente abri a bolsa. Lá estava o envelope que Roberto me deu. Envelope branco, grosso, com meu nome escrito à mão. Minha mão tremia quando rasguei a borda e tirei as folhas de dentro. A primeira era uma carta manuscrita. A letra dele, trêmula, mas legível. Nádia, se você está lendo isso é porque já aconteceu. O testamento foi lido e com certeza a Cristina já deve estar comemorando. Deixa ela comemorar. Você sempre foi mais inteligente que eu em muitas coisas, mas dessa vez eu preciso que você confie em mim até o fim. As 7 mansões que deixei para o Alexandre não valem o papel onde estão escritas. Elas estão hipotecadas até o teto. Financiamento de 30 anos, com parcelas de R$220 mil por mês. Só de IPTU, são 650 mil por ano. Condomínio de 15 mil cada. Manutenção, segurança, tudo. Eu deixei ele herdar uma bomba relógio financeira, Nádia. E fiz isso de propósito. Eu parei de ler. Olhei pela janela do carro. Alexandre e Cristina estavam saindo do cartório, cercados de gente, todos tirando selfie. Ele parecia desconfortável, mas sorria. Sempre sorria quando ela mandava. Continuei lendo. Eu sei que você vai me achar cruel, mas nosso filho virou um homem fraco, Nádia. Um homem que não sabe o valor de nada, porque nunca precisou conquistar nada. Cristina destruiu o resto de caráter que ele tinha. Ela o transformou num cachorrinho de bolsa, sempre atrás dela, sempre concordando, sempre com medo de contrariar. Eu vi nosso menino sumir, Nádia. E eu não posso morrer deixando ele assim. Por isso, eu armei isso. As mansões vão levar ele à falência em menos de um ano. E quando ele quebrar, quando ele perder tudo, quando Cristina o abandonar, porque ela vai abandonar, tenho certeza, aí ele vai te procurar. E aí você vai mostrar a ele o que é de verdade. Minha visão ficou embaçada. Sequei as lágrimas com as costas da mão e virei a página. Havia documentos anexados, contratos, laudos técnicos, relatórios geológicos. Tudo sobre o armazém de Campos dos Goitacazes. E no meio daquilo tudo, uma folha destacada com números sublinhados em vermelho. Contrato de extração de água mineral, Aquífero Campus PEM, parceiros comerciais, Nestlé Waters, Coca-Cola Brasil, Ambev. Valor anual líquido estimado, 4,2 milhões. Vigência, 25 anos, renovável. Eu li aquilo 3 vezes. 4. 5. Não era possível. Roberto tinha descoberto um aquífero embaixo daquele terreno velho que a família dele tinha há décadas, um galpão abandonado que ninguém nunca ligou, e tinha fechado contratos milionários de exploração de água. Como? Quando? A última página da carta explicava. Há 5 anos, mandei fazer uma sondagem no terreno. Por curiosidade, Nádia. Sempre fui curioso. E descobri que embaixo daquele chão feio e rachado tem uma das reservas de água subterrânea mais puras da região. Levei 2 anos negociando em segredo com as empresas. Assinei tudo 3 meses antes de ficar doente. O dinheiro já começou a cair. Já tem mais de 10 milhões depositados numa conta que só você tem acesso. A senha está no verso desta folha. Use esse dinheiro com sabedoria. E quando Alexandre vier te procurar, destruído, falido, humilhado, você vai fazer o que eu não tive coragem de fazer enquanto estava vivo, ensinar nosso filho a ser homem. Perdoa-me por tudo, Nádia. Você sempre foi a mais forte de nós dois. Com amor e respeito, Roberto. Eu desliguei o carro, tranquei tudo de novo e sentei ali por mais de 1 hora. Não conseguia me mover. Era muita informação, muita dor. Muito alívio também, estranhamente, porque Roberto estava certo. Alexandre precisava quebrar para poder se reconstruir. Mas como é que uma mãe assiste o próprio filho se despedaçar e não faz nada? Liguei o carro de novo e fui embora. Não fui para casa.
Fui direto para Campos, dirigindo 4 horas sozinha, ouvindo música antiga, pensando em tudo. Quando cheguei no armazém, já era noite. O lugar parecia ainda mais abandonado no escuro. Portão enferrujado, mato alto, janelas quebradas. Mas agora eu sabia que ali embaixo, bem embaixo dos meus pés, corria uma fortuna. Nos primeiros 3 meses, não falei com Alexandre. Ele me ligava de vez em quando, sempre rápido, sempre com Cristina gritando alguma coisa no fundo. Mãe, a gente tá reformando a casa do Leblon, ficou linda, você precisa vir ver. Mãe, a Cristina comprou um BMW novinho, tá demais. Mãe, a gente tá pensando em passar o Réveillon em Angra, alugamos um iate. Eu só respondia, que bom, filho, fico feliz por você. Mas por dentro, eu contava os dias, porque Roberto tinha me dado um cronograma baseado nos cálculos que ele fez. Entre o 4º e o 6º mês, as parcelas vão começar a apertar. Entre o 7º e o 9º, ele vai tentar vender. Entre o 10º e o 12º, ele vai quebrar. E foi exatamente assim. No 5º mês, Alexandre me ligou pela primeira vez com a voz diferente. Cansada. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. O pai deixou algum dinheiro guardado em algum lugar? Tipo, em conta, investimento, essas coisas? Por quê, filho? É que as contas das casas estão mais altas do que a gente imaginava. E a Cristina, ela gastou bastante com reforma, com carro, com um monte de coisa, e agora tá apertado. Você tentou conversar com ela? Silêncio. Alexandre? Ela disse que eu tô sendo paranoico, que o dinheiro do pai era muito, que a gente tá tranquilo. E você acha que tá tranquilo? Mais silêncio. Filho, seu pai deixou o que deixou. Ele sabia o que estava fazendo. Agora você precisa ser homem e resolver. Ele desligou sem se despedir. E eu chorei. Chorei porque sabia que ele estava sofrendo, mas também porque sabia que era necessário. No 8º mês, ele me ligou de novo. Dessa vez, em pânico. Mãe, o banco está ameaçando tomar as casas. Eu tentei vender 2, mas ninguém quer comprar pelo preço que eu preciso. E a Cristina não aceita vender mais barato. Ela disse que a gente não pode se rebaixar. O que eu faço? Você faz o que tem que ser feito, Alexandre. Vende pelo preço que aparecer, ou perde tudo. Mas e a Cristina? E você, filho? Você não conta? Ele não respondeu. No 11º mês, aconteceu. Ele me ligou chorando, soluçando. Mãe, acabou. O banco tomou tudo. Tomou as 7 casas. E a Cristina pediu divórcio. Ela disse que não vai ficar com um fracassado. Ela já tá morando na casa da mãe dela. Eu tô sozinho, mãe. Tô sem nada. Nem sei onde vou dormir hoje. Foi nesse momento que eu disse: vem pra Campos, vem pra cá. Pro galpão? É, pro galpão. Mãe, aquele lugar é um... Alexandre, eu interrompi, firme. Vem pra cá, agora. E você, o que faria se seu filho também perdesse tudo e te ligasse desesperado assim? Ele chegou no dia seguinte, dirigindo um carro alugado, porque o BMW tinha sido apreendido também. Desceu do carro com uma mala pequena, barba por fazer, olheiras fundas, roupas amassadas. Parecia 10 anos mais velho. Parecia, pela primeira vez em décadas, um homem de verdade. Um homem quebrado, mas real. Eu estava esperando na porta do galpão. Ele olhou para o prédio velho, para o mato, para o chão de terra batida e começou a chorar de novo. Mãe, eu estraguei tudo. Eu sou um fracasso. Eu abracei meu filho, abracei forte, e disse no ouvido dele: não, meu amor, você não estragou nada. Você finalmente está começando. Levei ele para dentro. Acendi as luzes. Eu tinha mandado arrumar o sistema elétrico nas últimas semanas. O galpão ainda era velho, mas agora estava limpo, organizado. Tinha uma mesa no centro com todos os documentos espalhados, contratos, laudos, relatórios financeiros. Senta, eu disse. Ele sentou. Olhou para mim com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar. Seu pai te amava, Alexandre, mas ele sabia que você tinha se perdido. E ele fez uma coisa muito difícil.
Ele te deixou quebrar de propósito. Alexandre franziu a testa. O quê? Eu empurrei os documentos para frente dele. As mansões que você herdou estavam todas hipotecadas. Seu pai sabia que você ia quebrar. Ele planejou isso, para te ensinar uma lição. Meu filho ficou em choque. Pegou os papéis com as mãos trêmulas, leu, releu, e então olhou para mim com uma mistura de raiva e confusão. Ele fez isso comigo de propósito? Por quê? Porque você precisava aprender, filho. Você precisava entender que dinheiro fácil não constrói ninguém, só destrói. E esse galpão? Eu sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Esse galpão, meu filho, vale mais do que todas aquelas mansões juntas. Vem comigo. Levei Alexandre até os fundos do galpão, onde tinha uma escada de metal que descia para o subsolo. Ele me olhou com desconfiança, mas me seguiu. Cada degrau ecoava no silêncio daquele lugar, e eu sentia o coração dele batendo acelerado. Ou talvez fosse o meu. Quando chegamos embaixo, acendi as luzes. Ali estava tudo. Equipamentos de sondagem, tubulações de aço inoxidável, medidores digitais e uma parede inteira de vidro que mostrava a estação de bombeamento funcionando em silêncio, extraindo água cristalina das profundezas da terra. Mãe, o que é isso tudo? Alexandre perguntou, com a voz embargada. Isso, meu filho, é o que seu pai descobriu há 5 anos. Embaixo desse chão feio que todo mundo ignorou, tem um aquífero. Uma reserva de água mineral pura, uma das mais limpas da região. E seu pai, com aquela cabeça que ele tinha para negócios, fechou contratos de exploração com a Nestlé, a Coca-Cola e a Ambev, antes mesmo de ficar doente. Alexandre se aproximou do vidro, colocou a mão na superfície fria e ficou olhando a água sendo bombeada. Quanto isso gera? Eu respirei fundo. 4.200.000 por ano. Líquidos, já descontados todos os impostos, manutenção, tudo. E o contrato é de 25 anos, renovável. Ele virou para mim, com os olhos arregalados. 4 milhões por ano? Por ano. E você? Você sabia disso desde quando? Desde o dia que seu pai me deu a carta no hospital, 3 meses antes de ele morrer. Alexandre deu um passo para trás, encostou na parede e escorregou até sentar no chão. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Não era desespero. Era alívio misturado com vergonha, com raiva, com gratidão. Era tudo junto. Ele me deixou quebrar de propósito, Alexandre disse entre soluços. Ele viu eu me afundando e não fez nada. Ele te amava demais para fazer nada, filho. Ele sabia que se te desse tudo fácil, você nunca ia aprender. E ele estava certo. E a Cristina? A Cristina te largou na primeira dificuldade, porque ela nunca te amou. Ela amava o dinheiro, e agora ela não tem nem você, nem o dinheiro. Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo. Eu me sentei no chão ao lado dele e ficamos ali, mãe e filho, no subsolo de um galpão que todo mundo achava que era lixo, cercados por milhões de reais em contratos e tecnologia que ninguém imaginava que existisse. Mãe, eu não mereço isso. Eu não mereço nada disso. Eu fui fraco, fui burro, fui... Você foi humano, eu interrompi. Você errou. Mas agora você tem uma escolha. Pode continuar se lamentando ou pode levantar e construir alguma coisa com isso. Alguma coisa que valha a pena. Ele olhou para mim e pela primeira vez em anos eu vi um brilho diferente nos olhos dele. Não era arrogância, não era medo, era determinação. O que eu preciso fazer? Sorri. Primeiro, você precisa aprender como tudo isso funciona. Vem, vamos subir. Tenho muito para te mostrar. Passamos as próximas semanas mergulhados em relatórios, contratos, estudos de impacto ambiental, reuniões com os engenheiros que gerenciavam a operação. Alexandre, que sempre foi disperso, que nunca ligou para nada além de festas e aparências, de repente se transformou. Ele acordava às 5 da manhã,
Estudava até tarde, fazia perguntas, anotava tudo. Pela primeira vez na vida, ele tinha um propósito. E ver isso acontecendo era como ver meu filho renascer. Mas nem tudo foi fácil. 3 meses depois de Alexandre ter se mudado para Campos, recebemos uma visita inesperada. Era Cristina. Ela desceu de um carro importado, que com certeza não era dela, devia ser de algum novo namorado, vestindo um conjunto de grife, salto alto, óculos escuros gigantes. Bateu no portão do galpão como se fosse dona do lugar. Eu estava no escritório que a gente tinha montado na parte de cima quando ouvi a batida. Alexandre, que estava revisando um contrato na mesa ao lado, ficou pálido. É ela, ele sussurrou. Eu sei. O que ela quer aqui? Só tem um jeito de descobrir. Descemos juntos. Abri o portão e lá estava ela, só que diferente. O sorriso de Vitória tinha sumido. No lugar, tinha uma expressão calculada, quase humilde, quase. Oi, Alexandre, ela disse, tirando os óculos escuros. Oi, Nádia. Cristina, eu respondi seca. O que você quer? Eu vim conversar com o Alexandre. Por favor, só 5 minutos. Alexandre olhou para mim, pedindo orientação com os olhos. Eu dei de ombros. Decisão sua, filho. Ele respirou fundo e acenou para ela entrar. Subimos para o escritório e Cristina se sentou na cadeira de frente para a gente com aquela postura estudada, cruzando as pernas, ajeitando o cabelo. Mas eu via que ela estava nervosa. As mãos dela tremiam levemente. Alexandre, ela começou com a voz macia, quase carinhosa. Eu sei que as coisas terminaram mal entre a gente. Eu sei que eu fui dura, mas eu estava assustada, sabe? A gente perdeu tudo tão rápido, eu entrei em pânico. Mas agora eu tive tempo para pensar, e eu percebi que o que importa não é dinheiro, é a gente. É o que a gente construiu juntos todos esses anos. Eu quase ri. Quase. Mas me controlei. Alexandre, coitado, parecia confuso. Cristina, você pediu divórcio. Você disse que eu era um fracassado. Eu sei, amor, e eu me arrependo tanto, tanto. Ela se inclinou para frente, pegou na mão dele. Mas a gente pode recomeçar. Eu mudei. Eu aprendi. E eu ainda te amo. Foi aí que eu decidi intervir. Cristina, como você descobriu que Alexandre está aqui? Ela me olhou, irritada por eu ter quebrado o clima. Eu vi nas redes sociais. Alguém postou uma foto dele aqui em Campos. E o que te fez vir até aqui? Eu já disse. Eu sinto falta dele. É mesmo? Eu me levantei, peguei meu celular e abri o navegador. Porque eu fiz uma pesquisa rápida sobre você ontem, só por curiosidade, e descobri uma coisa interessante. O rosto dela perdeu a cor. Você tentou aplicar um golpe em 3 idosos nos últimos meses, não foi? Vendeu apartamentos que não eram seus, falsificou documentos, embolsou os depósitos e sumiu. Só que uma das vítimas te denunciou, e agora tem um processo correndo contra você. Cristina se levantou de um pulo. Isso é mentira. Quem te falou isso? Tá no Diário Oficial. Busca pública. Eu mostrei a tela do celular para ela. Você não veio aqui porque sente falta do Alexandre. Você veio porque descobriu que ele tem dinheiro de novo. E achou que podia dar uma de arrependida para tentar pegar uma parte. Alexandre ficou de pé também, olhando para Cristina com uma mistura de decepção e nojo. É verdade, Cristina? Você tentou roubar idosos? Eu não roubei ninguém. Foi um mal-entendido. Sai daqui, Alexandre disse com a voz firme. Pela primeira vez desde que eu me lembro, ele falou com autoridade. Sai agora. E não volta nunca mais. Cristina tentou argumentar, tentou chorar, tentou apelar, mas Alexandre não cedeu. Ele a acompanhou até o portão, trancou atrás dela e voltou para o escritório tremendo. Não de medo, de raiva, de alívio. Obrigado, mãe, ele disse, me abraçando forte. Obrigado por não ter deixado eu cair nessa de novo. Eu sempre vou te proteger, filho. Sempre. Mas agora você precisa aprender a se proteger sozinho também. Ele concordou. E eu vi naquele momento que ele realmente tinha mudado.
O homem fraco que saiu daquele cartório 1 ano atrás não existia mais. E você? Já teve que enfrentar alguém do seu passado que voltou só por interesse? Nos meses seguintes, Alexandre e eu trabalhamos juntos para transformar aquele galpão em algo maior. Não queríamos só lucrar com a água. Queríamos devolver alguma coisa para Campos, uma cidade que tinha sido esquecida, que sofria com desemprego e falta de oportunidades. Foi ideia dele, na verdade. Mãe, ele disse uma noite enquanto revisávamos os números do trimestre. A gente está ganhando muito dinheiro, muito mesmo. Mas isso aqui em volta, a cidade está morrendo. As pessoas não têm trabalho, os jovens vão embora, tudo está caindo aos pedaços. A gente não podia fazer alguma coisa? Eu olhei para ele com orgulho. Aquele era meu filho. O filho que eu sempre soube que ele podia ser. O que você está pensando? Um centro de treinamento. Um lugar onde a gente ensina as pessoas a empreender, a gerenciar negócios, a entender finanças. Tipo o que eu tive que aprender do jeito mais difícil. Mas a gente pode ensinar do jeito certo. Foi assim que nasceu o Centro de Inovação Campus. Reformamos uma parte do galpão, contratamos professores, compramos equipamentos e abrimos turmas gratuitas de educação financeira, empreendedorismo, tecnologia. No primeiro mês, apareceram 20 pessoas. No terceiro, eram mais de 200. Jovens, adultos, idosos. Gente que tinha perdido o emprego, gente que nunca teve oportunidade, gente que só precisava de uma chance. E funcionou. Em 1 ano, 15 negócios novos tinham sido abertos por alunos do centro. Padarias, oficinas, lojas online, consultorias. A economia local começou a se mexer de novo. E Alexandre era o rosto disso tudo. Ele dava palestras, atendia gente pessoalmente, criava parcerias. Ele se tornou um líder, um homem de verdade. Mas a história não termina aí. 2 anos depois de tudo isso, recebi uma carta na caixa de correio do galpão. Envelope simples, sem remetente. Abri e vi que era de Cristina. Ela estava presa. O golpe dos idosos tinha dado muito errado, e ela tinha sido condenada a 4 anos de prisão por estelionato. A carta dizia: Nádia, sei que não tenho o direito de pedir nada, sei que estraguei tudo. Mas aqui na prisão comecei a fazer terapia, e pela primeira vez na vida entendi o quanto eu fui ruim, não só com o Alexandre, com todo mundo. Eu passei a vida inteira achando que dinheiro era tudo, e que as pessoas eram só ferramentas para conseguir dinheiro. E agora eu tô aqui, sem nada. Sem ninguém. Soube do trabalho que vocês estão fazendo em Campos. E queria saber se quando eu sair daqui, se existe alguma chance de eu participar. Não quero dinheiro. Não quero voltar pro Alexandre. Só quero uma chance de ser uma pessoa melhor. Se você puder considerar, agradeço. Se não puder, entendo. Cristina. Mostrei a carta pro Alexandre. Ele leu em silêncio, depois dobrou de volta e me devolveu. O que você acha, mãe? Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, desde que a pessoa realmente queira mudar. Você acha que ela quer? Não sei, mas a gente pode descobrir. Alexandre pensou por um longo tempo. Depois, pegou uma folha de papel e começou a escrever uma resposta. Não sei o que ele escreveu. Ele lacrou o envelope e mandou sem me mostrar. Mas dias depois, ele me contou. Eu disse para ela que quando ela sair, a gente oferece uma vaga no programa de reintegração que a gente está desenvolvendo, não como aluna especial, como qualquer outra pessoa. Se ela quiser trabalhar, aprender, reconstruir a vida dela, a gente ajuda. Mas se ela aparecer com segundas intenções, a gente corta na hora. Abracei meu filho. Não por pena, não por orgulho vazio, mas porque ele tinha se tornado o homem que Roberto sonhou que ele fosse. Um homem justo, um homem forte, um homem com compaixão, mas com limites. O galpão que todo mundo achou que era lixo virou o coração de uma comunidade inteira. As mansões que todos aplaudiram viraram pó. E meu filho, que tinha quebrado até o fundo, renasceu como alguém que eu mal reconhecia, no melhor sentido possível. Tem noites que eu subo no telhado do galpão, olho para as estrelas e converso com Roberto.
Agradeço a ele por ter tido a coragem de fazer o que eu não teria tido. Agradeço por ter confiado em mim para terminar o trabalho. E agradeço por ter me dado um filho que, mesmo tendo se perdido, conseguiu se encontrar de novo. Porque no final das contas, herança não é sobre mansões ou dinheiro em banco. Herança é sobre o que você constrói. É sobre o que você deixa nas pessoas. E Roberto deixou em Alexandre a semente da transformação. Só precisava de terra fértil e tempo para germinar. E germinou. 3 anos depois daquele dia no cartório, Alexandre coordena uma rede de 5 centros de inovação espalhados pelo interior do estado. Mais de 3.000 pessoas já passaram pelos nossos programas. Dezenas de negócios foram criados, empregos foram gerados, famílias foram reconstruídas, e eu, Nádia Oliveira, a mulher que herdou um galpão velho e foi ridicularizada por isso, me tornei conselheira de uma organização que vale mais do que todas aquelas mansões juntas poderiam valer. Não em dinheiro, em impacto, em vidas transformadas. Outro dia, encontrei uma antiga conhecida no mercado, uma das primas que aplaudiu quando Cristina me humilhou naquele cartório. Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso de quem quer puxar assunto. Nádia, que saudade! Soube que você e o Alexandre estão indo super bem. Que sucesso, né? Quem diria? Eu sorri de volta, mas não disse nada, porque tem coisas que não precisam ser ditas. O tempo fala por si. Tem dias que Alexandre me liga de madrugada, não porque está em crise, mas porque ele teve uma ideia nova, uma solução para um problema do centro, uma parceria que quer propor. E eu ouço tudo. Dou minha opinião quando ele pede, e sinto meu coração explodir de gratidão. Porque o filho que eu quase perdi voltou. Não como ele era antes, mas como alguém melhor, alguém real. E quando ele me pergunta, mãe, você acha que o pai ficaria orgulhoso? Eu sempre respondo a mesma coisa. Ele já está orgulhoso, filho. Onde quer que ele esteja, ele está vendo tudo. E está sorrindo. Essa semana, assinamos um novo contrato. Mais 3 empresas querendo comprar água do nosso aquífero. Mais dinheiro entrando. Mas Alexandre já sabe o que fazer com isso. Vai abrir mais 2 centros. Um em Macaé, outro em Cabo Frio. Levando educação, oportunidade e esperança para onde só tinha abandono. E eu vou estar do lado dele. Como sempre estive. Como sempre vou estar. Porque essa é a verdadeira herança que Roberto deixou. Não são os milhões na conta. Não é o aquífero, é a lição de que riqueza sem caráter é miséria disfarçada, de que sucesso sem propósito é fracasso silencioso, de que, às vezes, para construir um homem, você precisa deixar ele cair, e depois estar lá para ajudá-lo a levantar. Hoje, quando olho para trás, entendo tudo, entendo a carta, entendo o plano. Entendo a dor que Roberto deve ter sentido ao arquitetar tudo isso sabendo que não ia estar vivo para ver o resultado. Mas ele apostou em mim. E apostou em Alexandre. E a gente não decepcionou. 4 anos se passaram desde aquele dia no cartório. 4 anos que pareceram uma vida inteira. O galpão agora tinha uma fachada nova, com vidros espelhados e um letreiro luminoso. Centro de Inovação Campus, transformando vidas, construindo futuros. Parecia slogan de campanha política, eu sei, mas era verdade. A gente realmente estava transformando vidas. E isso incluía a minha própria. Naquela manhã de setembro, eu estava no escritório revisando os relatórios financeiros do último trimestre, quando Alexandre entrou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era alegria, não era preocupação. Era algo no meio. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Ele colocou o notebook na minha frente e abriu um e-mail. Era da diretora do presídio onde Cristina cumpria pena. O assunto dizia: solicitação de visita, programa de reintegração. Li o e-mail inteiro. Cristina tinha cumprido metade da pena com bom comportamento. Tinha participado de todos os programas de ressocialização oferecidos na prisão. Tinha feito terapia individual e em grupo. E agora, como parte do processo de preparação para a liberdade condicional, ela precisava estabelecer vínculos com instituições que pudessem recebê-la quando saísse.
e ela tinha pedido para vir para o nosso centro. O que você acha? Alexandre perguntou, sentando na cadeira ao meu lado. Eu acho que você é quem precisa decidir isso, filho. Ela foi sua esposa. Ela te machucou. Se você não quiser, ninguém vai te julgar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a tela do computador. Depois suspirou. Sabe o que o pai dizia? Que todo mundo merece uma chance de recomeçar. Ele me deu essa chance, mesmo sem eu merecer. Talvez seja a hora de eu fazer o mesmo. 3 semanas depois, Cristina chegou. Desceu de uma van da administração penitenciária, escoltada por uma agente de reintegração. Ela estava diferente. Muito diferente. O cabelo estava curto e sem tintura, grisalho nas raízes. Não tinha maquiagem, não tinha unhas feitas, não tinha aquela postura de superioridade que sempre carregou. Usava uma calça jeans simples, uma blusa branca lisa e tênis velhos. Parecia 10 anos mais velha. Mas também parecia real. Pela primeira vez desde que eu conheci essa mulher, ela parecia uma pessoa de verdade, não uma personagem. A agente explicou as regras. Cristina teria que cumprir 6 horas de trabalho comunitário por dia durante 6 meses. Depois, se tudo corresse bem, ela receberia liberdade condicional completa e poderia reconstruir a vida como quisesse. Mas qualquer deslize, qualquer comportamento suspeito, e ela voltaria para o presídio para cumprir o resto da pena. Alexandre apertou a mão da agente, assinou os documentos e depois olhou para Cristina. Bem-vinda, ele disse, com a voz firme, mas sem raiva. Aqui você vai trabalhar como qualquer outra pessoa, sem privilégios, sem atalhos. Se quiser ficar, você mostra com ações. Tá claro? Cristina engoliu seco e assentiu. Tá claro. E obrigada por me dar essa chance. Eu observava tudo de longe, encostada no batente da porta do escritório. Parte de mim ainda tinha raiva dela. Raiva por tudo que ela fez com meu filho, por como ela o manipulou, por como ela o humilhou quando ele mais precisava. Mas outra parte de mim, uma parte que eu não sabia que existia, sentia algo parecido com pena. Porque eu via agora que Cristina tinha sido uma mulher vazia a vida inteira. Vazia de propósito, vazia de amor verdadeiro, vazia de qualquer coisa que não fosse aparência e ganância. E agora ela estava ali, quebrada, mas com a chance de se preencher com algo real. Os primeiros dias foram tensos. Cristina trabalhava na recepção, atendendo alunos, organizando documentos, agendando aulas. Ela não falava muito, abaixava a cabeça quando cruzava comigo nos corredores. Evitava olhar direto para o Alexandre, e eu percebi que ela estava com medo. Medo de errar, medo de ser rejeitada, medo de voltar para a cadeia. Mas algo começou a mudar na segunda semana. Tinha uma aluna no centro, uma senhora de uns 60 anos, chamada Dona Lourdes. Ela tinha perdido o marido há 2 anos e ficado sem nada. Nenhuma pensão, nenhuma economia, nada. Estava tentando abrir uma pequena confeitaria para sobreviver, mas não entendia nada de administração, de custos, de precificação. Estava perdida. E Cristina, que antes da prisão trabalhava com vendas e marketing, mesmo que de forma desonesta, percebeu isso. Eu vi quando Cristina se aproximou da Dona Lourdes na hora do intervalo. Desculpa incomodar, mas eu ouvi você falando com a professora sobre a confeitaria. Eu entendo um pouco de precificação. Se quiser, posso te ajudar a calcular os custos dos seus produtos. Sem cobrar nada, claro. Só para ajudar mesmo. Dona Lourdes ficou desconfiada no começo. Afinal, todo mundo sabia que Cristina estava ali cumprindo pena. Mas ela aceitou. E nos dias seguintes, as duas ficavam na cantina depois das aulas, Cristina ensinando a senhora a calcular margem de lucro, a definir preços justos, a criar planilhas simples no celular. E eu via pela primeira vez Cristina sorrindo. Não aquele sorriso falso de antes. Um sorriso genuíno. Um sorriso de quem está fazendo algo que importa. Dona Lourdes abriu a confeitaria 1 mês depois. E deu certo. Ela começou a vender bolos na vizinhança, pegou encomendas para festas e em 3 meses estava conseguindo pagar as contas e ainda sobrar um pouco. E na inauguração da lojinha,
Ela fez questão de chamar Cristina e dizer na frente de todo mundo: sem essa moça, eu não teria conseguido. Ela me ensinou tudo. Ela acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Cristina chorou. Ali, na frente de todo mundo, ela desabou. E Dona Lourdes a abraçou. E eu, que estava assistindo tudo de longe, senti meu coração apertar. Porque eu percebi que talvez, só talvez, a Cristina que eu odiava tivesse morrido naquela prisão. E essa que estava chorando nos braços de uma senhora que ela ajudou de verdade, fosse alguém novo. Mas a vida não é um conto de fadas. E a redenção não vem fácil. 2 meses depois do início do trabalho de Cristina, recebemos uma denúncia anônima. Alguém tinha ligado para a polícia dizendo que Cristina estava desviando dinheiro do centro, que ela estava aplicando golpes de novo, que ela estava enganando os alunos. A polícia apareceu numa terça-feira de manhã, 2 investigadores, com mandado de busca e apreensão. Alexandre ficou branco. Cristina ficou paralisada. Eu senti o sangue ferver. Tem que ser engano, eu disse para os policiais. Cristina não tem acesso a dinheiro nenhum aqui. Ela trabalha só na recepção. A gente precisa investigar mesmo assim, senhora. É protocolo. Reviraram o escritório dela. Vasculharam os arquivos, checaram os computadores e não acharam nada. Absolutamente nada, porque não tinha nada para achar. Quando os policiais foram embora, eu e Alexandre chamamos Cristina para conversar. Ela estava tremendo, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não fiz nada, ela disse com a voz desesperada. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não fiz nada. Alguém quer me ferrar. Alguém quer que eu volte para a prisão. A gente acredita em você, Alexandre disse para minha surpresa. Mas precisa descobrir quem fez isso. Levou 3 dias para a gente descobrir. Foi um dos ex-colegas de trabalho de Cristina, de antes da prisão. Um homem que também tinha sido envolvido nos golpes e que tinha conseguido escapar da condenação por falta de provas. Ele descobriu que Cristina estava trabalhando no centro e ficou com medo de que ela delatasse ele em troca de redução de pena. Então ele tentou sabotar a reintegração dela, fazendo uma denúncia falsa para mandar ela de volta para o presídio. Quando descobrimos, Alexandre foi atrás do homem. Não sozinho, levou a polícia junto e conseguiu provas de que ele tinha feito outros golpes recentes. O homem foi preso e Cristina foi inocentada completamente. Naquela noite, Cristina me procurou. Eu estava sozinha no escritório, fechando o relatório do dia, quando ela bateu na porta. Nádia, posso entrar? Pode. Ela entrou devagar, como se tivesse com medo de incomodar. Sentou na cadeira de frente para mim e ficou em silêncio por um tempo. Depois, começou a falar. Eu passei a vida inteira sendo uma pessoa horrível. Eu sei disso agora. Eu usava as pessoas. Eu mentia. Eu manipulava. Eu achava que o mundo me devia alguma coisa, sabe? Que eu merecia ter tudo sem trabalhar, sem construir nada. E quando eu perdi tudo, quando eu fui presa, eu achei que era injustiça, que o mundo estava sendo cruel comigo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas não era o mundo, era eu. Eu que estava sendo cruel com todo mundo. E eu destruí tanta coisa. Destruí o Alexandre. Destruí o que vocês tinham como família. Destruí a confiança de tanta gente. Ela me olhou nos olhos. Eu queria te pedir desculpas, de verdade. Não porque eu quero que você goste de mim ou porque eu quero alguma coisa em troca, mas porque você merece ouvir isso. Eu fui uma péssima nora, fui uma péssima esposa, fui uma péssima pessoa e eu sinto muito. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Parte de mim queria jogar tudo na cara dela. Queria listar cada coisa terrível que ela fez, cada humilhação, cada mentira. Mas outra parte de mim via uma mulher quebrada tentando se reconstruir. E eu pensei no Roberto, no que ele diria se estivesse ali. Cristina, eu disse com a voz calma, o perdão não apaga o passado, não faz sumir a dor que você causou, mas o perdão liberta a gente. Me liberta de carregar raiva e liberta você para poder reconstruir sua vida sem o peso da culpa esmagando seu peito o tempo todo.
Você... você me perdoa? Eu te perdoo. Mas com uma condição. Você nunca mais pode voltar a ser aquela pessoa. Você entendeu? Ela assentiu, chorando. Eu entendi, e eu prometo. Eu juro que eu aprendi. Levantei da cadeira, contornei a mesa e a abracei. E ela desabou nos meus braços, soluçando como uma criança. E eu segurei ela ali, deixando ela chorar, porque às vezes a gente só precisa ser acolhido para poder finalmente se curar. E você? Já precisou perdoar alguém que te machucou profundamente? Como foi? Os meses seguintes foram de crescimento. Cristina foi promovida de recepcionista para assistente de projetos. Ela passou a ajudar diretamente os alunos, usando toda a experiência que tinha, agora de forma honesta, para ensinar marketing, vendas, negociação. E ela era boa, muito boa. Os alunos adoravam as aulas dela. Diziam que ela explicava de um jeito simples, prático, real. Alexandre e Cristina começaram a conversar de novo. Não como casal. Esse capítulo tinha acabado para sempre, mas como colegas. Como duas pessoas que compartilharam uma história e que agora estavam tentando escrever finais melhores para as próprias vidas. Um dia, Alexandre me chamou para caminhar. A gente foi até um campo perto do centro, onde dava para ver o pôr do sol. Mãe, eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre o pai, sobre as mansões, sobre a Cristina, sobre tudo. E eu entendi que o pai não estava me punindo. Ele estava me salvando, porque se eu tivesse continuado vivendo daquele jeito, eu teria morrido vazio. Rico, talvez, mas vazio. Eu segurei a mão dele. Seu pai te amava mais do que qualquer coisa, Alexandre. Tudo que ele fez foi por amor. Um amor duro, mas amor. Eu sei. E eu queria poder agradecer a ele. Mas ele não tá aqui. Ele tá, filho. Ele tá em cada decisão que você toma, em cada vida que você transforma, em cada vez que você escolhe fazer o certo ao invés do fácil. Ele tá vivo em você. Alexandre chorou, e eu chorei junto. E a gente ficou ali, mãe e filho, vendo o sol se pôr sobre campos, sobre o galpão que virou centro, sobre a cidade que estava renascendo, sobre as vidas que estavam sendo reconstruídas. Naquela noite, quando voltei para o meu quarto, eu tinha comprado uma casa pequena perto do centro, nada luxuoso, só um lugar confortável. Abri a gaveta da cômoda e peguei a última carta de Roberto. A que ele tinha deixado para ser aberta quando tudo tiver dado certo. Rasguei o lacre e comecei a ler. Nádia, meu amor eterno, se você tá lendo isso, é porque meu plano funcionou. Alexandre se tornou o homem que eu sempre soube que ele podia ser. E você, minha guerreira, foi a âncora que segurou tudo quando eu não pude mais estar presente. Eu queria te dizer algumas coisas que nunca tive coragem de dizer em vida. Primeiro, me perdoa por ter te colocado nessa posição. Sei que foi cruel fazer você assistir nosso filho sofrer, mas era necessário. Segundo, obrigado por ter confiado em mim até o fim. Eu sei que teve momentos em que você quis interferir, quis proteger ele, quis acabar com a dor dele. Mas você foi forte, mais forte que eu jamais fui. Terceiro, o dinheiro que tá na conta não é só para vocês. É para fazer o que vocês estão fazendo agora. Transformar vidas. Usar a riqueza para construir algo maior que vocês mesmos. E por último, eu te amo. Sempre amei. Mesmo depois do divórcio, mesmo com todos os nossos erros, mesmo com a distância. Você foi o amor da minha vida. E onde quer que eu esteja agora, eu tô torcendo por vocês. Cuida do nosso filho. Ele precisa de você. E obrigado por ter me dado a chance de ser pai dele. Com amor eterno, Roberto. Dobrei a carta devagar, coloquei de volta na gaveta e deitei na cama. E pela primeira vez em anos, eu dormi em paz. Paz completa. Porque tudo tinha dado certo. Não do jeito que a gente imaginava. Não do jeito fácil, mas do jeito certo. No mês seguinte, Cristina completou os 6 meses de trabalho comunitário. A agente de reintegração veio fazer a avaliação final. Conversou com os alunos, com os professores, comigo, com Alexandre. E no final, assinou o documento liberando Cristina para liberdade condicional completa.
Parabéns, a agente disse, entregando o papel para Cristina. Você conseguiu, e posso dizer com toda sinceridade que raramente vejo uma transformação tão genuína quanto a sua. Cristina agradeceu, emocionada. E depois veio falar comigo e com Alexandre. Eu vou continuar aqui, ela disse. Se vocês deixarem, não como obrigação, mas porque eu encontrei um propósito. Eu finalmente entendi o que é trabalhar por algo maior que eu mesma. Alexandre olhou para mim. Eu assenti. Você é bem-vinda, ele disse. Mas agora é diferente. Agora você faz parte da equipe de verdade, com salário, com responsabilidades, com tudo. E eu vou honrar isso, todos os dias. E ela honrou. Cristina se tornou uma das coordenadoras mais dedicadas do centro. Criou programas novos, trouxe parcerias, ajudou centenas de pessoas. E nunca mais voltou a ser quem ela era antes. Anos depois, numa tarde de dezembro, eu estava sentada no mesmo lugar onde Roberto me entregou a primeira carta. O hospital tinha sido reformado, mas o banco do jardim continuava lá. Eu olhava para o céu, pensando em tudo que tinha acontecido, quando senti uma presença ao meu lado. Era Alexandre. Ele sentou e ficou em silêncio por um tempo. Sabe, mãe, eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Porque o pai fez tudo aquilo. Não foi vingança, não foi crueldade. Foi amor. O tipo de amor que dói. O tipo de amor que te obriga a crescer. O tipo de amor que não te deixa ficar pequeno. Eu sorri. Ele ficaria orgulhoso de você, filho. E de você também, mãe, por ter aguentado tudo, por ter confiado, por ter sido forte quando eu não pude ser. A gente ficou ali, em silêncio, vendo o sol se pôr. E eu senti, de algum lugar muito fundo dentro de mim, que Roberto estava ali também, sorrindo, finalmente em paz. 7 anos se passaram desde aquele dia no cartório. 7 anos que transformaram não só a minha vida e a do Alexandre, mas a vida de uma cidade inteira. Campos dos Goitacazes não era mais aquela cidade esquecida, decadente, onde os jovens fugiam em busca de oportunidades. Agora era um polo de inovação, um exemplo de como educação e propósito podem mudar tudo. Naquela manhã de outubro, acordei mais cedo que o normal, não por obrigação, mas porque tinha algo especial acontecendo. Era o aniversário de 7 anos do Centro de Inovação Campus, e a gente tinha planejado um evento grande, com autoridades, empresários, ex-alunos, imprensa. Mas para mim, o que realmente importava era outra coisa. Pela primeira vez desde que Roberto morreu, eu sentia que tinha cumprido a missão. A missão que ele me deu naquela carta. A missão de salvar nosso filho. Cheguei no centro às 7 da manhã. O sol estava nascendo por trás do prédio, iluminando as placas solares que a gente tinha instalado no telhado 2 anos atrás. Mais uma das ideias de Alexandre para tornar o centro autossustentável. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos ali dentro, só olhando. Lembrando de como aquele lugar era quando Roberto me deixou de herança. Um galpão abandonado, feio, que todo mundo riu de mim por ter recebido. Hoje, o lugar recebia mais de 500 pessoas por semana. Oferecia cursos de empreendedorismo, tecnologia, gestão financeira, agricultura sustentável, energia renovável. Tinha parcerias com universidades, com empresas multinacionais, com o governo estadual. E tudo isso começou porque um homem teve coragem de deixar o filho quebrar para poder se reconstruir. Entrei no prédio e encontrei Alexandre já lá, revisando os últimos detalhes do evento com a equipe. Ele estava de terno, coisa rara, porque normalmente ele andava de jeans e camisa social sem gravata, estilo casual, mas profissional. Mas hoje era especial. Hoje a gente ia receber o governador, alguns secretários estaduais e até uma comitiva de investidores internacionais interessados em replicar nosso modelo em outras regiões. "Bom dia, mãe", ele disse, vindo me abraçar. "Dormiu bem?" "Dormi. E você?" "Ansioso demais para dormir direito." Ele riu. "Mas tô bem. Tô realizado, sabe? Olho para tudo isso e ainda não acredito que a gente conseguiu."
A gente sempre consegue quando trabalha pelo motivo certo. Cristina apareceu logo depois, carregando uma pilha de pastas com os relatórios de impacto que ela tinha preparado. Ela era agora a coordenadora de comunicação e parcerias do centro e tinha um talento incrível para isso. Nos últimos 3 anos, ela tinha fechado acordos com mais de 20 empresas, garantindo financiamento, estágios para os alunos e até oportunidades de emprego. A mulher que antes usava sua lábia para enganar as pessoas, agora usava para construir pontes. Bom dia, gente, ela disse, colocando as pastas na mesa. Os números finais ficaram incríveis. 7.400 pessoas já passaram pelos nossos programas. Desses, 3.200 abriram negócios próprios. 1.800 conseguiram empregos formais. E a taxa de sucesso dos empreendimentos é de 72%, muito acima da média nacional. Alexandre assobiou. 72%? Sério? Sério. E tem mais. A renda média dos nossos alunos aumentou em 153% nos 2 primeiros anos após a formatura. A gente está literalmente mudando vidas, gente. Eu senti um aperto no peito. Um aperto bom, de orgulho, de gratidão, de saber que tudo tinha valido a pena. O evento começou às 10 da manhã. O auditório, que a gente tinha construído há 3 anos com parte da receita do aquífero, estava lotado. Mais de 300 pessoas sentadas, outras tantas em pé no fundo, câmeras de TV, fotógrafos, jornalistas. Alexandre subiu no palco para fazer o discurso de abertura. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Oliveira e é uma honra receber vocês aqui hoje. Há 7 anos, esse lugar não existia. Ou melhor, existia como um galpão velho que ninguém queria. Meu pai, Roberto Oliveira, deixou esse galpão de herança para minha mãe quando morreu. E todo mundo achou que era uma piada, uma humilhação, que minha mãe tinha sido deserdada. Ele fez uma pausa, olhou para mim na primeira fileira. Mas meu pai era mais esperto que qualquer um de nós imaginava. Ele sabia que herança não é sobre dar dinheiro fácil para os filhos, é sobre dar ferramentas, valores e propósito. E ele me deu a maior lição da minha vida. Me deixou quebrar, completamente. Perdi 7 mansões, perdi meu casamento, perdi minha dignidade. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. O silêncio no auditório era absoluto. Porque quando você perde tudo, você descobre quem você realmente é. E eu descobri que eu não era nada. Eu era um homem fraco, dependente, sem propósito. Mas minha mãe, essa mulher incrível que está aqui na frente, me acolheu. Me mostrou o que meu pai tinha deixado de verdade. Não era um galpão. Era uma oportunidade de construir algo que importasse. E a gente construiu. Todos nós. Ele abriu os braços, indicando o auditório cheio. Vocês que estão aqui, alunos, ex-alunos, professores, parceiros, vocês são a prova de que a verdadeira riqueza não está em mansões ou carros importados. Está em vidas transformadas. Está em sonhos realizados. Está em comunidades reconstruídas. Meu pai me ensinou isso do jeito mais duro possível. E eu sou eternamente grato por isso. O auditório explodiu em aplausos. Vi Cristina chorando na segunda fileira. Vi Dona Lourdes, que agora tinha 3 filiais da confeitaria, de pé, batendo palma com força. Vi dezenas de rostos que eu conhecia, cada um com sua história de superação, de luta, de vitória. Depois de Alexandre, foi a vez do governador falar. Ele elogiou o projeto, anunciou uma parceria estadual para expandir o modelo para mais 5 cidades e garantiu incentivos fiscais para as empresas que contratassem nossos alunos. Foi um momento histórico. O reconhecimento oficial de que o que a gente estava fazendo funcionava. Mas o momento que mais me marcou veio depois, no intervalo. Uma jovem se aproximou de mim. Ela devia ter uns 25 anos, cabelo cacheado preso num coque, olhos brilhantes. Ela segurava um bebê no colo. Dona Nádia, posso falar com a senhora um minutinho? Claro, minha filha. Eu só queria agradecer. Meu nome é Júlia. Eu fiz o curso de empreendedorismo digital aqui há 2 anos. Quando eu cheguei, eu estava morando na rua. Tinha fugido de casa por causa de um relacionamento abusivo.
Não tinha nada. Literalmente nada. E uma assistente social me trouxe aqui. Me disse que talvez vocês pudessem me ajudar. Ela limpou uma lágrima. Vocês me deram comida. Me deram roupas. Me ajudaram a achar um lugar para ficar. E me ensinaram a criar meu próprio negócio. Hoje eu tenho uma loja online de artesanato que fatura R$ 10.000 por mês. Consegui alugar uma casa. E esse aqui é meu filho, o Miguel. Ele tem 6 meses. E ele vai crescer com a mãe dele, tendo dignidade, tendo trabalho, tendo futuro. Tudo por causa de vocês. Eu abracei aquela menina como se ela fosse minha própria filha. E chorei. Chorei porque isso era o que importava. Não os números impressionantes. Não o reconhecimento do governador. Mas essa menina, esse bebê, essa vida que tinha sido salva e reconstruída. Você não tem que agradecer a gente, Júlia. Você é quem fez tudo. A gente só deu a ferramenta. Você foi quem construiu. Mas sem a ferramenta, eu não teria conseguido. E ela tinha razão. Ao final do dia, quando todo mundo já tinha ido embora, quando o auditório tinha sido limpo e as luzes começavam a se apagar, eu, Alexandre e Cristina ficamos sentados nas escadas da entrada do centro, olhando para o céu estrelado. Sabe o que eu estava pensando? Alexandre disse. O pai devia ter uns 65 anos hoje, se ele tivesse vivo. 66, eu corrigi. Ia fazer aniversário mês que vem. Será que ele ficaria orgulhoso? Cristina respondeu antes de mim. Alexandre, seu pai está orgulhoso, tenho certeza absoluta, porque ele te conhecia melhor do que você mesmo. Ele sabia que você tinha isso dentro de você, só precisava ser provocado a descobrir. E você, Cristina? Alexandre perguntou. Você acha que você mudou de verdade? Ou às vezes você olha no espelho e vê a pessoa que você era antes? Cristina pensou por um longo tempo antes de responder. Eu vejo as duas. Vejo quem eu era. E isso me assusta. Porque eu lembro do quanto eu era vazia, gananciosa, cruel. Mas também vejo quem eu sou agora. E essa pessoa eu respeito. Eu gosto dela. Eu não quero perdê-la nunca mais. Ela olhou para mim. Nádia, se não fosse por você e pelo Alexandre terem me dado uma segunda chance, eu não sei onde eu estaria agora. Provavelmente na rua. Ou morta. Ou pior. Vocês me salvaram. E eu vou passar o resto da vida tentando retribuir isso. Você já está retribuindo, eu disse. Todo dia. Cada pessoa que você ajuda. Cada vida que você transforma. Você já pagou sua dívida, Cristina. Agora você só precisa continuar sendo quem você é. A gente ficou ali mais um tempo, em silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos. E eu me peguei pensando em tudo que tinha acontecido, em como a vida é estranha, imprevisível, cruel e generosa ao mesmo tempo. Em como a pior coisa que já me aconteceu, ser humilhada naquele cartório, receber um galpão velho enquanto todo mundo ria, tinha se tornado a melhor coisa da minha vida. Porque aquele galpão não era só um prédio, era um símbolo. Era a prova de que o valor das coisas não está na aparência. Que riqueza não é sobre ter, é sobre ser, é sobre construir, é sobre deixar um legado que vai além de você. No dia seguinte, fui sozinha até o cemitério onde Roberto estava enterrado. Não ia lá há meses. Não porque eu não me importasse, mas porque eu sentia que ele não estava lá. Ele estava no centro. Estava nas vidas que a gente transformava. Estava em cada decisão que Alexandre tomava. Mas naquele dia, eu precisava ir. Precisava fechar um ciclo. Sentei no chão ao lado do túmulo e comecei a falar, em voz alta, sem me importar se tinha alguém ouvindo. Roberto, meu amor, eu vim te contar que deu certo. Tudo. Exatamente como você planejou. Alexandre se tornou o homem que você sonhou que ele fosse. Forte, íntegro, generoso. Ele lidera uma organização que já transformou milhares de vidas. E ele faz isso com humildade, com propósito, com amor. Ele é seu filho, mas ele também é meu. E eu tenho tanto orgulho dele que às vezes meu peito dói de tanta emoção. Limpei as lágrimas. E a Cristina, você nem vai acreditar. Ela mudou, de verdade.
Ela se tornou uma pessoa boa, uma pessoa útil, uma pessoa que constrói ao invés de destruir. E eu sei que você tá surpreso aí de onde você tá, porque eu também fiquei. Mas é verdade. A gente deu uma segunda chance para ela, e ela honrou. Coloquei a mão na lápide. Obrigada, Roberto, por ter confiado em mim, por ter me dado essa responsabilidade, por ter me mostrado que às vezes o amor precisa ser duro para ser verdadeiro. Você me ensinou tanto, e eu espero que, onde quer que você esteja, você saiba que eu te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. E que eu vou cuidar do nosso filho até o meu último dia. Fiquei ali por mais 1 hora, só sentindo o vento, ouvindo os pássaros, permitindo que a saudade viesse e passasse como uma onda. Porque a saudade é assim. Ela vem, mas ela também passa. E o que fica é o amor. O amor não morre nunca. Quando voltei para o centro, Alexandre estava me esperando com uma notícia. Mãe, acabei de receber uma proposta. Uma fundação internacional quer documentar nosso trabalho e ajudar a replicar o modelo em outros países. Eles querem começar pela África, comunidades carentes que precisam exatamente do que a gente faz aqui. Eu sorri. E o que você acha? Eu acho que o pai ficaria orgulhoso. A gente não vai só transformar campos, a gente vai transformar o mundo. Então aceita. Você tem certeza? Vai dar muito trabalho. Vai exigir muito de todos nós. Alexandre, seu pai me deixou um galpão velho que valia milhões, mas o que ele realmente me deixou foi um propósito, e eu vou honrar esse propósito até o fim. Então sim, aceita, e vamos mudar o mundo. E foi o que a gente fez. Hoje, 8 anos depois daquele dia no cartório, o modelo do Centro de Inovação Campus foi replicado em 17 países. Mais de 100.000 pessoas já passaram pelos nossos programas ao redor do mundo. E tudo começou com um galpão que ninguém queria. Alexandre se casou de novo. Não com alguém rico ou famoso, mas com uma professora do centro, uma mulher simples, inteligente, que compartilha dos mesmos valores que ele. Eles têm 2 filhos agora. E eu sou a avó mais coruja que você pode imaginar. Cristina também reconstruiu sua vida. Ela nunca se casou de novo. Disse que precisa aprender a estar bem sozinha antes de estar bem com alguém. Mas ela é tia dos meus netos. E é uma tia incrível. Leva eles para passear, ensina coisas, conta histórias. E às vezes, quando ela acha que ninguém tá vendo, eu percebo ela olhando para Alexandre com um misto de arrependimento e gratidão. Arrependimento pelo que destruiu. Gratidão pela segunda chance que recebeu. Quanto a mim, continuo trabalhando. Não porque eu preciso. O aquífero continua gerando milhões, e eu podia me aposentar e viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas eu trabalho porque encontrei meu propósito. Descobri que a verdadeira felicidade não está em acumular. Está em distribuir, em semear, em ver o fruto do seu trabalho crescer em outras pessoas. Tem dias que eu acordo e ainda não acredito em tudo que aconteceu. Tem dias que eu olho para o Alexandre liderando uma reunião, ou para Cristina ensinando uma turma nova, ou para os meus netos brincando no jardim do centro, e eu preciso me beliscar para ter certeza de que é real. Porque essa não era a vida que eu imaginava ter. Não era o final que eu esperava. Mas é melhor. Muito melhor. Às vezes, quando tá todo mundo dormindo e eu fico sozinha no escritório, eu pego aquela última carta de Roberto e leio de novo. E toda vez eu choro. Mas não de tristeza, de gratidão, por ter tido um homem na minha vida que me amou o suficiente para me desafiar, que amou o filho o suficiente para deixá-lo cair, que entendeu que a verdadeira herança não é o que você deixa nos bancos, é o que você deixa nos corações. Roberto Oliveira me deixou um galpão velho, mas na verdade ele me deixou uma missão, uma responsabilidade, uma oportunidade de provar que valor não tem nada a ver com preço, que riqueza não tem nada a ver com contas bancárias, que herança não é sobre receber, é sobre construir. E a gente construiu. Alexandre, eu, Cristina e milhares de pessoas que cruzaram nosso caminho. A gente construiu algo que vai durar.
algo que vai continuar transformando vidas muito depois que a gente não estiver mais aqui. Porque essa é a verdadeira herança. Não as 7 mansões que viraram pó, mas o galpão que virou esperança. Na semana passada, recebi um e-mail de um ex-aluno. Ele mora em Moçambique agora, onde ajudou a abrir um centro nos moldes do nosso. No e-mail, ele contou que acabou de formar a 100ª pessoa do programa. E que essas 100 pessoas já criaram 43 negócios, 43 famílias que agora têm renda, 43 futuros que foram reconstruídos. Mostrei o e-mail pro Alexandre. Ele leu, sorriu e disse: "O vovô tá lá em cima dando risada, tenho certeza." Por quê? Porque ele apostou em mim quando todo mundo desacreditou. E deu certo. Não só deu certo, multiplicou. E é isso. Roberto apostou em mim também. Apostou que eu seria forte o suficiente para aguentar, sábia o suficiente para esperar, corajosa o suficiente para fazer o que precisava ser feito. E ele acertou. Então, se você está lendo essa história, se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de tragédias. Às vezes, o que parece perda é na verdade ganho. Às vezes, o que todo mundo ri é exatamente o que vai te salvar. Não desista. Não importa o quão difícil esteja. Não importa quantas pessoas duvidem de você. Não importa quantas vezes você caia. Levanta, reconstrói e transforma sua dor em propósito. Porque no final das contas, a vida não é sobre o que você tem. É sobre o que você faz com o que você tem. É sobre as vidas que você toca, as pessoas que você ajuda, o legado que você deixa. Roberto me deixou um galpão velho e eu transformei em esperança. E você? O que você vai fazer com o que foi deixado para você? Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque a gente nunca sabe quem está precisando de um galpão velho para recomeçar.